Saudações tenores, eu sou o Fábio, estou aqui para passarmos mais um arranjo de tenor. O louvor de hoje é Faz-me Lembrar, foi trazido aí um arranjo para nós no último seminário. Este que é um louvor bem antigo, nossa, me lembro dele de muitos anos atrás, fizeram um arranjo bem bacana para ele. Vamos trazer aqui o tenor, tá? Ele não tem divisão de tenor, então vai ser um tenor só, ele inteiro, o que facilita, né, pra gente fazer a mesma coisa todo mundo o tempo todo. Como de costume, vou passar ele inteiro, sem interrupções, cantando ele todo. Depois vou passar aqui parte por parte, analisando a partitura, para que a gente consiga aí pegar ele de forma mais tranquila e comentar aí o que a gente pode fazer dentro desse arranjo, dentro dessa partitura, esse arranjo que traz pra gente, tá bom? Se você caiu de paraquedas neste vídeo, estava pesquisando sobre esse louvor e encontrou o canal, se inscreve, por favor, né? Isso ajuda bastante ao canal a crescer. Também deixa um like, se possível comenta alguma coisa, compartilha aí com os tenores do seu grupo, pra gente conseguir alcançar aí um número maior de tenores e, né, expandir esse trabalho aí o máximo que a gente puder, tá bom? Então vamos lá, vamos pro louvor. Vamos lá, ele vai começar com as irmãs, assim como muitos dos louvores, né, começam com elas. E a gente vai entrar aí no compasso 8, por me afastar daqui, tá? Um volume bem tranquilo, tá? Esse começo, não vamos por força não. Agora. Por me afastar daqui, ir a um lugar pra onde eu não mais quero voltar, onde eu passei os caminhos por onde eu andei, senti tristezas que antes não experimentei, que fazem parte da vida dos que não têm a ti. Então voltei, pois sei que tenho um lar junto a ti. Faz-me lembrar neste lugar, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Faz-me lembrar neste lugar, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Temos um instrumental aí. Onde eu passei, tá? Vamos lá. Onde eu passei os caminhos por onde eu andei, senti tristezas que antes não experimentei, que fazem parte da vida dos que não têm a ti. Então voltei, pois sei que tenho um lar junto a ti. Faz-me lembrar neste lugar, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Faz-me lembrar neste lugar, os impossíveis
impossíveis dos homens são possíveis pra Deus. Sei que tens poder pra me refazer. Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Vamos lá dissertar então sobre este arranjo. Primeira coisa que a gente tem para comentar é que este é um arranjo que ele traz algumas escritas nele. Por exemplo, vocês vão ver escrito suplicante, com ânimo, reflexivo, com ânimo de novo. E isso não necessariamente vai alterar o volume que a gente canta, tá? Mas isso serve como uma lembrança da gente lembrar qual a intenção que a letra está nos passando neste trecho. Então, por exemplo, quando a gente está cantando algo de súplica, de oração, não tem como a gente cantar com alegria, né? Porque a gente está cantando sobre um pedido, sobre uma súplica, sobre um sofrimento. Então, são sons um pouco mais fechados, vogais um pouco mais fechadas. Então, a gente não entra, né, com aquela alegria, com sons muito abertos. Onde eu passei os caminhos. A gente são sons mais reflexivos, mais de súplica. Então, são sons um pouco mais fechados. A intenção é nos fazer, né, pensar nas dificuldades, nos caminhos de dificuldade. Então, esses pontos eles servem para a gente lembrar e se atentar à forma de cantar e não à altura. Isso não vai alterar para nós se a gente está fazendo mezzo piano, se a gente está fazendo mezzo forte. É mais a intenção e a forma como colocar as vogais e a forma da gente cantar esses trechos, tá bom? Então, por exemplo, a gente já entra aqui no compasso 8, né, por me afastar daqui, onde ele está no suplicante e depois ele vai com ânimo. Só que isso não altera para nós em questão de volume, tá? Então, por me afastar daqui, ir a um lugar pra onde eu não mais quero voltar. Aqui a gente tem uma dinâmica de crescente, tá? Nesse trecho todo de pra onde eu não mais quero voltar. A gente vai crescendo sutilmente, não para um fortíssimo, mas a gente tem uma crescidinha aí pra gente terminar essa frase um pouco mais forte do que a gente estava antes, tá? Então vamos de novo. Por me afastar daqui. Então, por me afastar daqui, melodia, e no ir a gente entra pro tenor, tá? Por me afastar daqui, ir a um lugar pra onde eu não mais quero voltar. E aí temos a próxima parte da estrofe, em que a gente entra na melodia de novo. Onde eu passei os caminhos, por onde eu andei. Então, a partir do caminhos, os homens já diferem das mulheres, tá? E aqui a gente vai ver que tem um trecho escrito reflexivo. É isso, é a intenção de que a gente está cantando. Então, esse é um trecho que a gente está lembrando dos caminhos que andamos e tudo mais. Então, não é um trecho de você cantar com alegria, expressar e sons muito abertos. São reflexivos, lembrando do pecado, lembrando do passado, tá? Onde eu passei os caminhos, por onde eu andei, senti tristezas que antes não experimentei. Ok? Vamos de novo? Presta atenção nas respirações, tá? Onde eu passei os caminhos, por onde eu andei. Respirou. Senti tristezas que antes, respirou, não experimentei. Respirou de novo. Que fazem parte da vida dos que não têm a ti. Essa frase inteira, tá? Que fazem parte da vida dos que não têm a ti, sem respiração nesse meio, tá? Que fazem parte da vida dos que não têm a ti. Então voltei, pois sei que tenho um lar junto a ti. O ti também com uma crescente, tá? Ti.
E aí temos o coro já no fortíssimo, tá? Então essa é uma parte que os instrumentos vão crescer e as vozes vão crescer junto. E a gente faz-me lembrar e segura o lembrar, tá? Faz-me lembrar neste lugar. Então a gente volta no neste lugar, tá bom? Lembrando que tenta fazer esse lembrar com um pouco mais... a boca um pouco mais fechada, não tão aberta, pra gente não sair um som de tá? Vamos tentar deixar esse som mais para que os homens soem um pouco mais timbrado, tá bom? Então tenta deixar esse som um pouco mais redondo. Faz-me lembrar neste lugar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Respiração de novo, tá? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Inteiro. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. A gente vai cair no quarto tempo, tá? Pra me refazer. Ao todo, 7, tá? No quarto, a gente cai a nota. Pra me refazer. Faz-me lembrar neste lugar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Uma diferença aqui nesse refazer, tá? Pra me refazer. A gente não vai pra cima não, tá? Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Não temos tempo de respirar aí também, tá? Então, essa frase toda inteira. Vamos devagar esse trecho, que ele fica muito cima baixo, tá? Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Isso aqui, tá? Então, um dia ao teu, desce no teu lado, desce no do de novo, mas menos do que o teu. Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Ele fica bem dançando nessa parte, mas faça uma repetição dessa frase. Repete algumas vezes que sua memória decora, tá? E depois que você decorar, acabou, tá bom? Então, tenta repetir essa frase mais de uma vez, tá? Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Vai repetindo até sua mente decorar, beleza? E aí temos um instrumental e voltamos no onde eu passei. Mesma coisa lá do começo, tá bom? Onde eu passei os caminhos por onde eu andei, senti tristezas que antes não experimentei, que fazem parte da vida dos que não têm a ti. Então voltei, pois sei que tenho um lar junto a ti. Mesma coisa lá da primeira estrofe, tá bom? Não tem nenhuma diferença na linha melódica. Então, aprendeu a primeira, já consegue fazer a segunda. E aí nós vamos para o coro de novo, da mesma forma que a gente executou, tá bom? A primeira vez a gente vai fazer o pra me refazer, pra cima, pra me refazer. E o segundo, pra me refazer. Mesma coisa. Vamos fazer esse coro de novo?
faz-me lembrar neste lugar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Faz-me lembrar neste lugar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Sei que tens poder para me refazer. Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 noutro lugar. Mesma coisa, tá bom? Tenha sempre em mente a questão da respiração, tá bom? Eu sei que cantar a gente faz muita coisa no automático. Às vezes a gente está preocupado em ler a letra, né? Em lembrar a letra, porque muitas das letras a gente não consegue decorar, são muitos louvores. Mas aí às vezes a gente fica tão concentrado em ler a letra que a gente esquece de lembrar das outras coisas. Então sempre tenha em mente minha respiração. Eu tenho que controlar a minha respiração. Então, para você emendar essas frases, tá? Um dia ao teu lado é melhor do que 1000 em outro lugar, tá bom? Então tenha sempre em mente isso, tá? E se você conseguir acompanhar pela partitura, acompanhe, porque a partitura ela nos ajuda muito a lembrar a questão das dinâmicas. Essa partitura vem muito escrito reflexivo, com ânimo, essas coisas, sempre como um indicativo do que lembrar, do qual que é a mensagem que o louvor está trazendo pra gente, tá bom? Então, cantar com partes de clamor, partes de súplica, cantar, né, com um som mais fechado, né, com a intenção de súplica, partes com ânimo, a gente já dá uma animada, já coloca um pouco mais de alegria, de coloração na voz, né, deixa um som um pouco mais aberto, tá bom? Então, esse louvor, ele tem muito esse jogo de intenção, entende? Então, assim, é difícil de fazer e muitas vezes as pessoas nem vão sacar essa diferença de forma de cantar, tá bom? Mas é mais um lembrete daquilo que a mensagem do louvor está trazendo pra gente, beleza? Ele não é um louvor difícil em si, ele tem aí uns trechos, né, que fica muito sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas ele não é um louvor muito agudo, então a gente não sofre muito com isso. Ele também não tem partes muito graves, então a gente também não sofre para fazer grave. Então é um louvor que fica bem ali no médio agudo às vezes, então é um louvor que casa aí bem e a grande maioria dos tenores vai conseguir fazer sem nenhuma dificuldade, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar. Se você tiver sugestões de louvores, comenta aqui embaixo. Lembrando que agora vai estar faltando o Arrependei-vos e o Gadareno, tá? Que eu vou trazer aqui também. Os demais louvores já estão aqui no canal, os louvores do seminário. Dá uma checada aqui, tá bom? Também já estou com uma lista de louvores que vocês sugeriram, não me esqueci disso, tá bom? Vou trazer. É como agora tivemos o seminário, eu tô trazendo os louvores do seminário, mas a gente vai ter tempo aí para trazer todas as sugestões que vocês deram, perante a tua grandeza, nessa hora de clamor. Pediram muitos louvores de clamor, né? Louvores um pouco mais antigos também, a um povo que te adora. Então, tudo isso eu vou trazer aqui no canal, tá? Fica ligado aí, vou trazer o máximo que eu conseguir aí no tempo mais curto que for hábil pra mim, tá bom? Espero que vocês consigam aí tirar proveito desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Compartilha com os tenores do seu grupo, com seus amigos aí de outros bairros, pra gente conseguir divulgar os vídeos, tá bom? Eu vejo vocês em breve e até mais.